E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e o tema do vídeo de hoje são métodos de alta volatilidade versus métodos de baixa volatilidade. Primeiro eu vou explicar o que é volatilidade, o que são esses métodos, alguns exemplos práticos de alguns métodos que eu tenho de alta volatilidade versus métodos de baixa volatilidade, explicar prós e contras, enfim, para dar uma clareada nessas questões e principalmente explicar algo que pode virar a sua chave dentro do trading esportivo, porque você entendendo se o seu método é de alta volatilidade, média volatilidade ou baixa volatilidade, pode te ajudar e muito nessa validação do seu método e, consequentemente, é claro, te ajudar aí na caminhada dentro do trade esportivo para o querido longo prazo. Chique show, jovens? Então, sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo, mas antes, roda a vinheta. Bom, jovens, antes de mais nada, como sempre, vou pedir para você se inscrever no canal aí se você ainda não é inscrito. Aqui embaixo, ó, se tá um botão vermelho, é que você ainda não está inscrito. Então, te inscreve aí no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. E aí você vai ser sempre notificado quando chegar um vídeo aí. E no final do vídeo, se você curtir, já deixa aquele like. Se você não curtir, deixa o dislike. O importante é eu saber se você gostou ou não gostou do conteúdo que a gente está gerando por aqui. Beleza, jovens? Então, sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. E primeiro eu vou explicar o que é volatilidade. Eu, como tenho não uma formação acadêmica, na parte do mercado financeiro, mas trabalhei grande período, mais de um ano aí, como consultor financeiro, enfim, invisto meu dinheiro desde 2014. Então, eu tenho alguns conceitos de mercado financeiro. E o conceito de volatilidade, vindo do mercado financeiro, nada mais é uma medida que mede o risco de um determinado ativo. Ou seja, quando se fala de volatilidade relacionada a mercado financeiro, você vai estar medindo o possível risco desse ativo que você está investindo. Seja ele ações, seja ele renda fixa, renda variável, tanto faz, não vai fazer diferença. Basicamente, volatilidade no mercado financeiro mede o risco desse ativo. E esse risco é medido de acordo com a frequência que esse preço oscila. Por exemplo, se esse preço começou a R$10 e no final do dia ele terminou a 100, é uma volatilidade absurda que tem nesse papel. Ou seja, muitas pessoas estão querendo comprar e vender esse papel ao longo do dia, fazendo com que o preço saísse de 10 e chegasse a 100. Obviamente que aqui eu estou extrapolando um exemplo, mas só para vocês entenderem. E uma volatilidade baixa seria o preço saiu de 10, foi para 10,50, depois caiu para, sei lá, 9,90 e ficou ali. Então, ou seja, ele tem uma volatilidade baixa. Saiu de 10, foi para 10,50, depois 9,50, enfim, uma volatilidade tranquila. E isso, é claro, sempre respaldado no quê? Num tempo, Então, por exemplo, você pode medir a volatilidade de um determinado ativo pensando em, hoje ele oscilou R$10, tá tranquilo. Não, hoje ele oscilou 100, muita coisa. E em um período de um mês, oscilou 100, tranquilo. Tá entendendo a lógica? Então, volatilidade respaldada no mercado financeiro basicamente é isso. Ajuda você a medir o risco de um determinado ativo, tendo em comparação o período que esse preço oscilou e ver se esse preço oscilou muito ou pouco. Tá, beleza, Renan, você tá falando de mercado financeiro aí, mas e no trading? O que significa volatilidade? Volatilidade, na verdade, a gente tem que traduzir isso dentro do trade esportivo, na minha opinião, para o seu método. Basicamente, o que você precisa fazer é entender qual é a volatilidade do seu método. Ou seja, quanto de dinheiro você vai ganhar ou perder se acontecer algo dentro do seu operacional em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano. Por quê? Dessa maneira você vai conseguir medir se o seu método ele é um método de alta volatilidade ou média volatilidade ou baixa volatilidade. Mas aqui, para simplificar, a gente vai falar de alta volatilidade e baixa volatilidade. Para isso, antes eu vou dar uma contextualizada com um exemplo prático que eu acho que pode ajudar bastante a entender um princípio bem importante. Vamos supor, jovem, que você tem um determinado método que você vai acertar 99% das vezes. Se eu te perguntar, um método, jovem, que você acerta 99% das vezes, você quer trabalhar esse método? Você quer que eu te passe esse método? Acho que a grande maioria aí pensou, falou, sim, quero, eu vou acertar 99% das vezes, só vou errar 1%. Bom, aparentemente parece algo bom. E de fato concordo com vocês que você olhando apenas isso, de fato parece algo extremamente positivo, extremamente bom. Mas e se eu falar que nesse 1% que você perder, você vai perder, por exemplo, R$20.000 e quando você ganhar nesses 99% das vezes, você vai ganhar R$10. Será que você vai continuar querendo fazer esse método? Será que esse método ele tem um valor esperado positivo no longo prazo? Eu já adianto para vocês aqui que provavelmente não, não é um método lucrativo, porque quando você ganha 10 e quando você perde 20, bom,
Não faz muito sentido. R$10 e perde 20 mil reais. Então, assim, não faz muito sentido. Então, acaba que já não fica tão atrativo assim. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque esse exemplo te ensina a pensar em cima de uma projeção futura dentro do seu método, para você saber se esse método tem uma tendência a ver mais ou não. Vamos supor que nesse método de que você acerta 99% das vezes, você ganha, beleza, R$10 aí. Só que quando você toma um head, você toma um head de 30, R$40. Faz sentido? Faz muito sentido. Por quê? Porque quando você perder, você vai perder muito menos dinheiro do que quando você ganha. Ou seja, você vai ganhar com uma frequência maior do que você vai perder. Tendo isso em comparação, o que você vai poder fazer, jovem? Você consegue fazer um cálculo para saber se o seu método tem uma tendência a ser positivo ou não. Esse exemplo é relativamente simples, obviamente que eu dei aqui um método muito ruim, né? E tendo em comparação a esses dados que eu passei para vocês, mas foi para vocês entenderem que, bom, como que está o meu método hoje? Essa simulação que eu fiz para vocês, vocês conseguem projetar isso no método de vocês? Hoje, por exemplo, na média, qual que é o seu green? Quantas vezes você entra no mercado para você ter um head? Você tem esse número hoje? Se você não tem, provavelmente você não computou esses dados ainda, você não analisou esses dados. Na minha planilha que eu tenho disponível aqui no YouTube, ela já te dá esses dados de maneira mastigada, então fica um pouco mais fácil. Lá ele já vai te dar, inclusive, se o seu método tem uma tendência a ser ver mais ou não. Então eu vou deixar o link da planilha aqui para depois desse vídeo você assistir e aí você vai ter um overview com relação ao seu método preenchendo essa planilha que eu disponibilizo aqui no YouTube para vocês. Mas é importante você ter esse sinal de alerta ali. Bom, será que um método que eu acerto 99% das vezes vale a pena? Só com essa informação? Não. Então eu estou dando esse exemplo exatamente para você refletir em cima dos métodos que você tem atualmente, porque aí você vai conseguir definir se esse seu método é de alta volatilidade ou de baixa volatilidade. Vou dar um exemplo agora, só para você refletir em cima de algumas situações, tá, jovens? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do back favorito. Back favorito é um dos métodos que eu tenho validado há bastante tempo, apesar de eu não estar trabalhando eles atualmente, né, porque eu estou focado só no under limit, mas é um método que eu tenho validado e que ele tinha uma volatilidade média ali, uma volatilidade super tranquila. Não era um método que eu ficava, por exemplo, 20 entradas em head para pegar um green e aí recuperar todo esse head e ainda ficar em lucro. Não era um método nesse sentido. Era um método que eu ficava às vezes 5, 6, 7 entradas em head, pegava um gol, limpava tudo isso e ainda saía em green. Aí eu ficava mais 2, 3 jogos ali, pegava mais um gol. Aí eu ficava mais umas 10 entradas, pegava mais um gol. Então era um método de volatilidade média. Beleza? E aí eu vou dar um exemplo agora de uma volatilidade mais alta, por exemplo. Meus métodos de alavancagem. Fazer aquele back ao time que tá perdendo, sabe? Acima de 4, enfim. Tem um vídeo também aqui falando sobre esses métodos. Vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha depois. Esses métodos, era normal eu ficar ali coisa de 20 entradas, 15 entradas sem pegar nenhum tipo de remontada nesse sentido. Era normal. Era raro de acontecer uma sequência tão negativa assim? Era. Mas era algo tranquilo, poderia acontecer. Dentro do meu método, era tranquilo isso. Por quê? É um método que eu sabia que tinha uma volatilidade maior. Ou seja, em um determinado período de tempo, eu poderia ficar várias e várias entradas em head para depois eu pegar um jackpot, né? Porque são entradas que você está buscando um lucro muito grande. Você pegava o jackpot e aí pagava todas essas entradas. Vou dar um exemplo também. Se você é um cara que, por exemplo, trabalha buscando gols ali em odds muito baixas, por exemplo, lei a 101, lei a 102. É um método que, se você pegar um gol, você vai poder ficar coisa de 30, 40 entradas ali sem pegar um gol de novo, que tá super tranquilo. Ou seja, isso é um método de altíssima volatilidade. Você vai ficar muito tempo ali entrando, não vai pegar o gol, mas quando você pegar, vai recuperar tudo isso daí e ainda vai te colocar em green. E aí existem outros métodos que são de baixíssima volatilidade, como por exemplo o vovô. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o vovô, ainda não expliquei o meu método como um todo, no futuro eu devo gravar esse vídeo para explicar o meu método detalhadamente do vovô, mas esse é um método super tranquilo com relação à volatilidade. Por quê? Ele é um método que é normal você ficar 20, 30 entradas ali sem tomar nenhum head. É super normal, é tranquilo isso. Eu já passei por sequências de 27, 30 entradas seguidas sem tomar um gol, ou seja, sem levar nenhum head. Obviamente que isso foi uma sequência muito positiva. O normal é ficar coisa de 15, 20 entradas ali. 25, 30 já é bem forçado assim. São raras as vezes que você consegue uma sequência dessa. Mas perceba como é um método mais tranquilo. Quando eu ganho, eu tô ganhando ali 2%, 1,5%, 3%.
Quando eu perco, eu tô perdendo ali 7%, 5%, 9%. Meu maior head no vovô até hoje foi 12%. Então perceba como a volatilidade desse método é super mais tranquilo. Por quê? Eu vou sempre tendo green, 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 tem um head. E depois continuo, green, 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 e aí mais um head. Então perceba que é mais tranquilo. É o contrário, por exemplo, daqueles métodos que você faz um back a odd muito alta ou um lay a odd muito baixa. Que você vai ter um head, 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 head. Aí você tem um green, sobe lá em cima. Depois mais uma sequência grande de head e mais um green lá pra cima. Então é importante você entender esses cenários, né, esses conceitos, para você conseguir entender onde que está o seu método. Onde que o seu método, jovem, ele está enquadrado. Porque você sabendo essa resposta, você analisando, falando assim, bom, meu método está encaixado onde? Alta volatilidade, baixa volatilidade, ou ele está no meio termo, como o back favorito, por exemplo? Você tendo isso em mente, você vai conseguir ficar mais tranquilo quando você estiver passando por uma sequência negativa. Ou você não vai ficar tão eufórico assim quando você estiver passando por uma sequência muito positiva. Por quê? Porque você vai entender que isso faz parte do processo do seu método. Não existe aqui, jovem, um método que é ideal. Existe talvez um método que se adeque melhor a seu perfil emocional atualmente. Né? É importante você saber identificar qual que é o meu perfil emocional nesse momento da minha carreira, mas não é necessário você trabalhar só um tipo de método. Ah, não, só quero método de alta volatilidade. Não, só quero método de baixa volatilidade. Não, é super tranquilo. Vou dar um exemplo agora com relação ao under limit, por exemplo. Esse é um método de média volatilidade para baixa volatilidade. Por quê? Você sempre vai ter no green. Vários greens, vários greens, vários greens. Você toma um gol e aí você tem que voltar a ter vários greens, ou seja, é um método de baixa volatilidade. É um método que eu acredito que para os iniciantes é muito mais tranquilo do que um método de alta volatilidade. Por quê? No começo da carreira a gente tem dificuldade em ter aquela confiança de que o que a gente faz é lucrativo. Muitas vezes a gente não consegue ter estômago para aguentar essa variância toda no começo da nossa carreira. Então eu acho que a melhor maneira de você começar no trading, se esse é o seu caso agora, é você começar tranquilo, sereno, em métodos de baixa volatilidade. Leia zebra, por exemplo, vovô, under limit. Por mais estranho que possa parecer essa frase, né? Você falar que para o iniciante começar no under limit. Mas, sinceramente falando para vocês, é dos métodos mais tranquilos que existe, acho, no trade esportivo. É dos mais agressivos, sim. Mas com relação a emocional, de verdade, eu acho que é muito mais tranquilo pela quantidade de oportunidades que você vai encontrar. Tá? Isso daqui pode ser um pouco estranho. Muitos de vocês com certeza estão discordando de mim, falando que o under limit não é um método para iniciante. Mas conversando com algumas pessoas, alguns jovens que já vieram conversar comigo, com pouquíssima experiência no trading, que estão há um mês trabalhando no under, já com uns resultados bem interessantes, sabendo o que está fazendo dentro do mercado, cara, eu sinceramente estou mudando um pouco a minha opinião. Eu achava que o método mais fácil para o iniciante era o Leia Zebra e o Vovô. Mas atualmente eu já estou colocando aqui o under limit dentro desses métodos, porque eu acho que faz sentido. É um método super tranquilo. Vou dar um exemplo para vocês aqui que pode quebrar alguns preconceitos com relação ao under limit. Imagina que você é um cara que está tendo 10% de lucro na sua média por mercado, tá? Ou seja, cada vez que você trabalha o mercado, na sua média toda lá de, sei lá, 100 mercados, você está tendo um lucro de 10%. Isso significa, jovem, que se você trabalhar 10 mercados, você vai ter uma stake de lucro, beleza? Acompanhou o raciocínio até aqui? Então, eu trabalhei 10 mercados, tive uma stake de lucro. Se eu tomar um gol, eu vou voltar para o 0 a 0. Ou seja, em um sábado, por exemplo, que você trabalhou 11 mercados, você pode tomar um gol que ainda assim você continua no 0 a 0. Se você trabalhar 12, a tendência é que você fique positivo. Óbvio que isso daqui eu estou jogando uma amostragem muito pequena. Isso daí você vai ter que jogar para o longo prazo para ver, porque cada jogo é um jogo. Cada jogo vai te dar uma oportunidade diferente do que outro jogo. Mas, em linhas gerais, jovens, basicamente é isso. Se você tem na média do seu histórico 10% de lucro, cara, é 10 mercados que você precisa fazer para ter uma stake de lucro. Ou seja, se você trabalhou 12 mercados e tomou um gol, você ainda vai estar em lucro. Tá entendendo? Então é um método de baixa volatilidade, é um método super tranquilo de você trabalhar. Assim como o vovô. Só que o vovô, qual que é o problema? Você vai demorar mais tempo para você conseguir essas 10 oportunidades. No under limit, basicamente, se você trabalhar ali 3, 4 jogos, você vai encontrar 10 oportunidades, 10 mercados para você trabalhar. Oportunidades por mercado, nossa, infinitas.
né? Muitas oportunidades que você vai encontrar. Então, assim, com relação à oportunidade, o under limit, cara, disparado é o que tem mais oportunidade ao longo do jogo, porque ao longo do jogo você vai ter 90 minutos ali para você entrar no mercado, basicamente. Ao contrário, por exemplo, do Leia Zebra também, que é um método que já requer uma leitura, que você precisa ter uma leitura mais clara. É também tranquilo de você encontrar esse padrão, mas não tem tantas oportunidades assim quanto o under limit. Então, tô dando uma contextualizada aqui com relação a alguns métodos, só para dar alguns insights para vocês, a fim de ajudar vocês a quebrarem algum preconceito que vocês possam ter com o under e quebrarem algumas barreiras também com relação ao método de vocês, para vocês ficarem mais tranquilos com relação a uma sequência negativa que vocês estão passando. Porque se você sabe que o seu método é um método de alta volatilidade, essa sequência negativa é super tranquila, tá entendendo? E aí, um exemplo que eu não dei também, só dando um mercado de gols aqui, né, falando de over, é super tranquilo você ficar, sei lá, 5, 6, 7 entradas no over limit em head. É normal, pode acontecer. Então, você já consegue ir medindo ali a volatilidade desses métodos e adaptar isso para a sua realidade e ver o que faz sentido para você. A ideia desse vídeo foi abrir a mente de vocês para essas oportunidades, para entender se o seu método é de alta volatilidade ou de baixa volatilidade, ou se ele está ali no meio termo, para você conseguir passar por os momentos de dificuldade de maneira um pouco mais tranquila, estando um pouco mais sereno aí dentro do mercado. Bom, jovens, essa era a ideia do vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês a entender de alguma forma como que funcionam, o que é basicamente, né, volatilidade dentro do trade esportivo. Dei uma contextualizada boa com relação a alguns métodos aqui. E aí vocês podem colocar aqui nos comentários sempre, né? Qualquer tipo de dúvida. Tá ficando bem difícil, jovens, de eu conseguir responder todo mundo nos comentários do YouTube, como eu fazia no começo do canal. Graças a vocês aí que me dão uma moral gigantesca, o canal tá crescendo, estamos chegando em 5 mil inscritos, algo, bom, inimaginável para mim, que comecei a gerar conteúdo aí há pouco mais de um ano, então fico muito feliz com essa moral que vocês me dão sempre, mas eu juro que eu tô tentando responder todo mundo, todos os dias pelo menos eu tento separar aqui meia horinha para responder mensagem dos jovens aí, tanto no Instagram, quanto no Telegram, quanto aqui no querido YouTube. Mas não é fácil, é um pouco complicado, mas eu tô tentando aos pouquinhos, a gente vai respondendo. Mas coloque isso aqui nos comentários que eu sempre tô lendo todo mundo e aí eu vou respondendo aos pouquinhos os jovens por aí. Se você gostou, lembra que eu falei? Deixa o like aí. E se você não gostou, deixa o dislike. E importante, coloca aqui nos comentários por que você não gostou, que a gente bate um papo aí, que é sempre bom buscar essa evolução, encontrar contrapontos para que a gente diverja, né, nas ideias e aí encontre um ponto em comum aí, quem sabe consiga evoluir no trading, conversando sobre aspectos, visões um pouco diferentes de cada um. Chique show, jovens? Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.